Olá, está no ar o Semana Legislativa, nosso telejornal com um resumo dos principais acontecimentos que marcaram a semana aqui na Câmara Municipal. Veja agora os destaques desta edição. Câmara elege composição de vereadores em conselhos municipais, Fundás e Fundação Cultural. Câmara participa da inauguração do Espaço ITA. Local instalado no Parque Tecnológico tem o objetivo de promover pesquisas no setor aeroespacial. Evento sediado na Câmara reúne arquitetos para discutir os desafios da acessibilidade. Confira os projetos discutidos em plenário e os assuntos que marcaram as sessões de Câmara no nosso resumo da sessão. Comissão de Vereadores vistoria a obra do Teatrão. E na nossa entrevista de estúdio, convidamos um economista que vai nos dar dicas de como investir e poupar nessa época de crise. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. A sessão da última terça-feira foi de muitos debates entre os vereadores, que discutiram assuntos como obras públicas, saúde, educação. E agora a gente confere um resumo da sessão. Cerca de 600 documentos foram aprovados durante a 4ª sessão do ano. A manutenção de espaços públicos, troca de lâmpadas, rondas policiais e pavimentação estão entre as principais demandas apresentadas. Ainda durante a sessão, os vereadores aprovaram os nomes dos parlamentares que vão compor os conselhos municipais do Meio Ambiente, da Mulher e de Atenção às Drogas. Também foram anunciados os vereadores que vão representar a Câmara nos conselhos da Fundás e Fundação Cultural Cassiano Ricardo. No Pinga Fogo, os parlamentares abordaram assuntos como vistoria na obra do Teatrão, segurança pública, saúde e esporte, convênio com entidades sociais, causa animal, educação e mobilidade urbana foram outros assuntos debatidos na tribuna. Confira a 4ª sessão ordinária na íntegra em nosso canal no YouTube. E a gente acompanhou na reportagem que nesta 4ª sessão ordinária, os vereadores indicaram nomes para alguns conselhos municipais. Agora a gente acompanha como ficou a composição desses conselhos. Foi aprovada na Câmara a indicação de vereadores para 3 conselhos municipais que participam da formulação de políticas públicas. Tais conselhos são formados por representantes da Prefeitura, da Câmara e de segmentos da cidade, como pesquisadores, profissionais e moradores. Para compor o Conselho do Meio Ambiente foram indicados Dulce Rita e Ciborgue como titulares, Esdras Andrade e Roberto do Eleven, suplentes. Já no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a vereadora Juliana Fraga como membro titular e Dr. Elton, suplente. E ainda no Conselho Municipal de Atenção às Drogas, José Dimas como titular e Sérgio Camargo, suplente. Então, acho que é importante que a Câmara esteja sempre representada. Não representando a Câmara, na verdade, representando a comunidade, representando a população. Eu acho que a gente precisa estar inteirado de todos esses assuntos para poder trazer para a Câmara Municipal e fazer aqui a discussão com todos os vereadores. Esses conselhos é que tem a representatividade mesmo da sociedade. Você vê, por exemplo, o Conselho do Meio Ambiente. Lá você tem os professores das faculdades, tem cientista do INPE, tem um segmento do ITA, da Univap, da Unip, tem os usuários também, os ambientalistas. Então isso aí está na hora para a gente discutir os grandes projetos da cidade. Também foram aprovadas em plenário as indicações para o Conselho Curador da Fundás, Fundação Hélio Augusto de Souza, que atende crianças e adolescentes. Robertinho da Padaria é o titular e Dulce Rita suplente. Já no Conselho Fiscal, Sérgio Camargo é titular e Maninho 100% é suplente. A Fundação Cultural Cassiano Ricardo recebeu indicação de vereadores para compor o Conselho Fiscal. José Dimas, titular, Marcão da Academia, primeiro suplente e Robertinho da Padaria, segundo suplente. E para o Conselho Deliberativo, Sérgio Camargo, titular, Dulce Rita, primeira suplente e Ciborgue, segundo suplente. No próximo bloco, confira o resumo da sessão da última quinta-feira. E ainda, a Câmara participa da inauguração de um novo espaço do ITA. O local será dedicado a pesquisas na área aeroespacial. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Semana Legislativa. Toda quinta, os vereadores se reúnem para analisar e votar os projetos de lei. Por isso, vamos ver agora um balanço com os destaques da sessão realizada na última quinta-feira.
Entre as propostas votadas e aprovadas na 5ª sessão do ano estavam a resolução que trata da reforma administrativa da Câmara e o projeto do vereador Wagner Balieiro, que denomina a Rua 2 do loteamento residencial do Names de Rua Napoleão Chagas de Oliveira. Ainda durante a sessão, os vereadores se reuniram com uma comissão de engenheiros para discutir a lei do puxadinho. A medida permite a regularização de imóveis que estariam em conflito com a legislação do uso e ocupação do solo. Os parlamentares ainda receberam a visita do secretário do Meio Ambiente de Igaratá, que apresentou estudos dos impactos que a bacia do Rio Jaguari vai receber a partir da transposição do Paraíba do Sul. A reunião com o secretário motivou o vereador José Dimas a propor a criação de uma comissão especial de estudo para analisar a situação da bacia do Jaguari e do Rio Paraíba do Sul. O pedido foi aprovado pelos vereadores. O meio ambiente ainda esteve em debate na tribuna. O vereador Lino Bispo lembrou que o tema da campanha da fraternidade deste ano estimula a preservação dos nossos recursos naturais. Outro assunto discutido em plenário foi a educação. A vereadora Amélia Naomi apresentou aos vereadores as diretrizes do programa Escola Interativa. Confira a 5ª sessão ordinária na íntegra no nosso canal do YouTube. A Câmara de São José participou da inauguração do Espaço ITA no Parque Tecnológico de São José dos Campos. É uma forma de incentivar e desenvolver ainda mais pesquisas na área aeroespacial. Acompanhe agora na reportagem. Com o laço desfeito, foi possível ver como ficou o Espaço ITA, instalado no Parque Tecnológico de São José dos Campos, o primeiro espaço da instituição fora do campus dedicado à pesquisa. Nesta sala, alunos e professores vão poder discutir ciência e tecnologia nos campos aeronáutico e aeroespacial e vão ter como auxílio toda a estrutura do parque. O presidente da Câmara, vereador Juvenil Silvério, participou da inauguração e foi conferir de perto o espaço. Essa ação é extremamente importante. O ITA, que tem já o know-how no conhecimento, conhecido não só no Brasil, mas mundialmente pela sua tecnologia, agora sai da academia e vem para um parque tecnológico. Ou seja, aquilo que é conhecimento vai virar produto e poderá, obviamente, atender a população de forma geral. A ciência e a tecnologia tem que dar parceira, a Prefeitura tem o seu braço executivo nessa questão e a Câmara também, obviamente, com suas leis, no facilitador, juntando forças para que a cidade seja cada vez melhor. Além de incentivar e estimular pesquisas na área aeroespacial, o Espaço ITA também tem o objetivo de ampliar a interação da instituição com os outros setores da sociedade. A possibilidade de atuar dentro do parque permite a troca de conhecimentos e de experiências com diversos pesquisadores que atuam no local. Tendo esse espaço, a gente vai poder estar mais próximo aqui do centro empresarial, né? E também alavancando pesquisas conjuntas com as empresas e com as universidades aqui instaladas, né? Não só o ITA, né? Mas temos várias universidades aqui instaladas e a ideia é fazer exatamente projetos de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico, principalmente no setor aeroespacial, aeronáutico, mas a gente pensa também em outros setores que são transbordos dessas tecnologias do setor aeronáutico, como a área automotiva, a área de energia, a área de petróleo e gás. Ainda durante o evento, o ITA assinou um acordo de cooperação técnica com o IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas. O acordo firma uma espécie de intercâmbio entre as duas instituições para alunos de graduação e pós-graduação. Com a assinatura do acordo, o que a gente quer é fortalecer essa cooperação, né, trazendo alunos do ITA para estágios, trainees no laboratório de estruturas leves aqui do IPT e da mesma forma receber pessoas do IPT nos nossos laboratórios, né, e desenvolver tecnologias, né, de valor agregado na área de materiais para as empresas aqui do setor, como Embraer, Vibraz e outras tantas que nós temos aqui no parque. No próximo bloco, o assunto é educação financeira. Economista vai dar dicas de como poupar e investir nessa época de crise. Olá, o Semana Legislativa está de volta. A repórter Vivian Scatolin entrevistou Jair Capati, economista, que explica como investir e poupar na época de crise. Veja agora como foi esse bate-papo aqui no nosso estúdio. Olá, nossa conversa de hoje é para quem pretende poupar esse ano.
Quem dá as dicas é o economista Jair Capati. Ele é delegado do Conselho Regional de Economia. Obrigada pela presença aqui no nosso estúdio, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Esse ano, a tendência é de queda nos juros? Se sim, né, se for mesmo isso, qual é o impacto na escolha do investidor? Tem algum impacto? Sim, existe uma tendência de queda nos juros, de forma, vamos dizer, gradual, né, porém com uma tendência realmente de queda. Nesse sentido, considerando que as aplicações, os investimentos, né, eles acabam ficando lastreados na taxa básica da economia, que é a Selic, então, logo, é uma boa referência para poder decidir com relação ao investimento ou não, a aplicação dos recursos disponíveis, né? Uhum. E para qual tipo de aplicação que o investidor deve olhar com mais carinho nesse cenário, né, dentre as opções? Claro que depende do valor, de quanto tempo ele pode deixar isso rendendo, né, ou se ele vai precisar, se ele tem alguma meta, a gente sabe disso, né, até o perfil mesmo, né, se é mais conservador ou agressivo, tem uma série de fatores envolvidos, mas de modo geral, para qual tipo de investimento ele poderia olhar? No caso da poupança, ele é vamos dizer, é a modalidade, né, é a forma mais simples de guardar dinheiro, muito embora o rendimento certo sempre é o 0,5% ao ano, que são 6% ao ano de remuneração, mais a correção monetária, que, como é a TR, ela pode ficar negativa, né, e de certa forma rende só o 0,5%. Então esse é um indicador para saber que, considerando que a poupança vamos dizer, é uma forma de poupar, de bastante liquidez, ou seja, você pode a qualquer momento ir, retirar, e aí os juros são proporcionais, mas também sabendo que a remuneração é mais baixa com relação às outras alternativas que existem no mercado. Uhum. E uma delas é o próprio Tesouro Direto, que hoje tem oferecido a melhor condição de retorno, né, em termos de juro, muito embora o tempo de aplicação seja mais prolongado. Então, isso também não impede que, vamos dizer, se você aplica um determinado valor, que nesse caso também não exige que seja valor alto, né? Pode ser a partir de R$30, então você consegue, vamos dizer, estabelecer a partir do tempo, se você tiver uma meta, né, para cumprir, por exemplo, comprar um carro daqui a 2 anos, né? Então você tem essa condição de, considerando uma taxa pré-fixada, qual é o valor que você vai ter lá na frente. Considerando que se você retirar antes, obviamente que a cobrança do imposto de renda sobre o rendimento vai ser proporcional, né? E ele é decrescente, quer dizer, você vai pagar menos de imposto de renda se você chegar ao final do período da aplicação. Uhum. E mais imposto de renda se você retirar antes. Uhum. Né? Mas sempre sobre o rendimento, não sobre o capital. Uhum. E existe alguma regra sobre a distribuição do patrimônio? Uma proporção do quanto a gente deve colocar em investimentos mais seguros, pré-fixados, por exemplo, que eu já sei quanto, né, vai render, ou que tem alguma garantia, ou que eu posso arriscar? Tem uma regra comum, assim? Isso é muito comum, de não se colocar os ovos na mesma cesta, né? Principalmente quando, vamos dizer, a pessoa está interessada em aplicar na Bolsa de Valores. Então, essa modalidade de aplicação, esse tipo de aplicação, ele é muito volátil, né? Então você pode, quer dizer, como o valor da ação sobe e desce sem previsibilidade futura, muito embora que num estudo mais aprofundado, vamos dizer, tecnicamente seja possível antever determinadas situações, mas nós, assim, aplicadores do dia a dia, né,
aí sim valeria a pena reservar, vamos dizer, 25% para aplicar numa determinada modalidade, e num outro tipo também de aplicação, sem colocar, por exemplo, se fosse o caso de colocar 100% do que você tem disponível na Bolsa de Valores, ainda que houvesse uma distribuição em vários tipos de ação. Né? Agora, no caso das aplicações, né, como do tipo Tesouro Direto, e ainda que seja poupança, aí não existe um risco tão, ou nenhum risco, eu diria hoje, né, do ponto de vista de que amanhã ou depois possa ter algum problema. Para a gente finalizar agora com a reforma da Previdência, cresceu a importância de ter uma previdência privada? Hoje seria muito mais, vamos dizer, prudente ou como alternativa, poder ter outras formas realmente de vamos dizer, antecipar, né? Por exemplo, comprando comprando um terreno, um imóvel, né? Ainda que sabendo que o mercado possa oscilar em termos de valores de aluguéis, né? Mas que pode ser a médio ou longo prazo também uma garantia de uma renda futura, complementar, né? E a mesma coisa com relação a essas aplicações de longo prazo, né? Que podem ser de 2, 3 anos e sempre reaplicando, né? Sabendo que a remuneração é sempre exponencial, porque os juros são compostos, né? Então isso no tempo, quanto mais tempo investindo, mais tempo aplicando, dá realmente uma sensação de que, né, e uma realidade de que poupou, né, e que vai atender alguma meta que foi traçada. Tá joia. Muito obrigada pelas informações. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. No próximo bloco, vereadores vistoriam o andamento das obras do Teatrão. E ainda, evento sediado na Câmara discute os desafios da acessibilidade. A gente volta já. Estamos de volta com Semana Legislativa. A obra de revitalização do Teatrão foi um assunto muito debatido em plenário. Uma comissão de vereadores foi formada para fiscalizar a obra. Mais detalhes sobre esse assunto você vai ver agora na reportagem. Um grupo de vereadores vistoriou as obras de revitalização do Teatrão na Vila Industrial. Participaram da vistoria os vereadores Ciborgue, Dulce Rita, José Dimas, Dr. Elton, Fernando Petiti, Gilson Carvalho, Maninho 100%, Marcão da Academia e Walter Hayashi. Acompanhados pelo prefeito Felício Ramute e pelo secretário de Governança Anderson Farias, eles inspecionaram as obras do Centro de Ciências, do ginásio poliesportivo, da área de lazer e de uma creche. A visita durou cerca de 2 horas. Iniciada na gestão anterior, a obra está orçada em cerca de 30 milhões de reais e foi paralisada pelo atual prefeito para a avaliação do projeto e dos custos. Arquitetos e profissionais da área de urbanismo discutiram a importância da acessibilidade aqui na Câmara Municipal. O Legislativo foi o espaço de um workshop promovido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. Para propor novas ideias, os participantes viveram os desafios de quem precisa da acessibilidade. Veja agora na reportagem. Promover a acessibilidade e levar novos conhecimentos sobre o assunto foram os principais objetivos do workshop sediado pela Câmara e promovido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo e pela Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O workshop acontece nas 10 cidades sedes do CAU em São Paulo, sendo São José dos Campos a segunda a recebê-lo. Cerca de 100 arquitetos tiveram a oportunidade de participar das palestras realizadas no auditório Mário Covas. Os profissionais também vivenciaram os desafios do dia a dia das pessoas com deficiência. Coordenadora do Grupo de Trabalho do CAU, Silvana fala sobre a situação da acessibilidade no nosso país. Eu acho que você tem soluções muito boas, mas não integradas. Então, muitas vezes você tem um prédio muito bom, com banheiros adequados,
locais, mas aí você sai na rua, você não tem uma calçada adequada que te leve até um ponto de ônibus, até uma circulação da cidade como um todo, meios de transporte. Então, acho que o Brasil falta ainda bastante para conseguir ter cidades que todos usufruam com igualdade. Após o evento, os arquitetos apresentaram ideias e sugestões de acessibilidade. A arquiteta Nicole, que participou do workshop, também falou sobre o assunto. Tem que ser humano, né? O projeto tem que ser humano, tem que conseguir dar conforto ao usuário, não só ao tipo de usuário que não tem nenhuma limitação, mas também ao usuário que precisa de ajuda, precisa de algum auxílio para conseguir percorrer o caminho e conseguir fazer tudo o que ele necessita, porque é assim que a sociedade funciona, né? Integrando as pessoas, não afastando elas. E nesta semana a TV Câmara exibe um novo episódio do programa São José e seus lugares. Vamos assistir um pouco do que vai rolar no episódio desta semana. No episódio desta semana, o São José e seus lugares vai mostrar o processo de fabricação de queijos à base de leite de cabra. É isso mesmo! Além de conhecer o Capril, onde as cabras são criadas, você vai acompanhar o passo a passo de como são feitos esses deliciosos queijos e se surpreender com a variedade produzida. Nem parece que estamos aqui em São José, não é mesmo? Não perca! E o Semana Legislativa fica por aqui. A gente agradece a sua companhia e até a semana que vem.